Olá, boa tarde, quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje já é quinta-feira, dia 30 de julho. Vamos para nossas aulinhas de hoje. Agora será matemática. Hoje eu farei a correção das atividades da nossa última aula, que é dessa folhinha aqui do Vamos Trabalhar, ok? Eu recebi as atividades de vocês e eu percebi alguns errinhos, então eu achei melhor, em vez de ficar corrigindo pelo WhatsApp, voltar aqui com vocês, tá bom? Vamos lá, então a página 167, divisores de um número. Primeiramente, o que é os divisores, turminha, de um número? Divisores são todos os números que ao dividir um número resulta numa divisão exata, ou seja, você faz a divisão, ela sempre vai resultar numa divisão exata, ou seja, igual a zero, resto zero. Tá? Podemos representar os divisores de um número da seguinte maneira. Então, temos aqui, ó, divisores de 10. Quais são os divisores de 10? Ele divide por 1, por 2, por 5 e por 10, ok? Então, vamos para os exercícios. O número 1, escreva os divisores dos números a seguir. Então, nós temos aí a alternativa A, divisores de 12. Então, ele vai dividir por 1, porque 12 divide por 1. Ele divide por 2, 12 dividido por 2, 6. Ele divide por 3, 12 dividido por 3, 4. Ele divide por 4, 12 dividido por 4, 3. Ele divide por 6, 12 dividido por 6 dá 2. E ele divide por 12, que vai dar 1, ok? Então, a resposta correta da letra A é 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Teve alguns que esqueceram do número 3 ou do número 4 aí na sequência. Vamos lá agora, letra B. Divisores de 28, turminha. É o 1, o 2, o 4, o 7. Teve alguém que esqueceu de colocar o 7. 28 divide por 7. 28 dividido por 7 dá 4, ok? Ele divide por 14. 28 por 14, 2. E ele divide por ele mesmo. 28 dividido por 28 dá 1. Divisores de 32, a letra C. É o 1, o 2, 4, 8, 16 e 32. Divisores de 44. É o 1, o 2, o 4, o 11, o 22 e o 44. Divisores de 56. 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28 e 56. E os divisores de 58 é 1, 2, 29 e 58, ok? Exercício 2. Um time tem 24 jogadores de vôlei. Descubra todas as possibilidades de agrupamentos dos jogadores deste time, ficando no mínimo 4 jogadores em cada grupo. Então, nós vamos ter a primeira possibilidade, um grupo com 24 jogadores. Então, essa é a primeira possibilidade, um grupo com 24 jogadores. Podemos ter dois grupos com 12 jogadores. 3 grupos de 8 jogadores. 4 grupos de 6 jogadores. 6 grupos de 4 jogadores. Então, essas seriam as possibilidades, turminha. Vamos lá, repetindo. Um grupo de 24 jogadores, vírgula. 2 grupos de 12 jogadores. 3 grupos de 8 jogadores. 4 grupos de 6 jogadores. E 6 grupos de 4 jogadores, ok? Então, são 5 possibilidades, ok, turminha? O 3, pinte os números que têm apenas 2 divisores, ou seja, ele é divisível por 1 e por ele mesmo, certo? Então, o 10 é divisível só por 2? Não, porque ele divide por 1, ele divide por 2, ele divide por 5 e ele divide por ele mesmo. Então, o 10 tem 4 divisores, então o 10 não era para pintar.
E o número 7, turminha? O número 7 divide por 1, 7 dividido por 1 dá 7. E ele divide por ele mesmo. 7 dividido por 7 dá 1. Então, o 7 pode pintar. O 15 também não pinta, porque ele é divisível por mais números, tá? O 23 pinta, ele é divisível por 1 e por ele mesmo. Depois, o 31 também pode pintar, o 43 e o 3. Então, vocês vão pintar aí dessa atividade. O número 7, 23, 31, 43 e o 3, ok? 4. Pinte de azul os divisores do número 13 e de vermelho os divisores do número 30. Então, vamos lá. Azul vai ficar o número 1, depois o número 13. Então, azul ficou o número 1 e o número 13, certo? O número 13, então, ele pode ser dividido por 1 e por ele mesmo, ok? E de vermelho, os divisores do número 30. Então, vai ser o número 6, pode pintar, o 5, o 1, o 15, o 3, o 10, 30 e o número 2, ok, turminha? Página 168. Escreva todos os números do quadro que são divisíveis pelos números indicados. Então, aqui nós tínhamos esse quadro com esses números aqui. Depois temos a alternativa A, B, C, D e E. Então, vocês vão observar esses números aqui do quadro e ver se dá para dividir por esses números das alternativas aqui. Por exemplo, a letra A. Quais desses números são divisíveis pelo número 2, ok? Esse daqui a Pro recebeu as atividades, a maioria estava certo, mas alguns teve um número ou outro que acabou confundindo, então a Pro achou melhor fazer a correção aqui. Então, por 2, ficou o número 12, eu coloquei na ordem crescente aqui, para ficar mais fácil para a gente visualizar, tá? Aí, se vocês quiserem depois colocar na ordem crescente, fica muito mais fácil para vocês visualizarem aí. Então, o número 2, a letra A. Qual desses números é divisível por 2? É o 12, 48, 66, 240, 392, 436, 450, 504, 622 e 800, ok? Por 2 é fácil, né, turminha? Se termina em 0, 2, 4, 6 ou 8 é divisível por 2. Então, era só olhar ali qual o final, né, do número e já jogar ali na alternativa. E por 3, vamos lá? Ficou o número 12, o 27, o 39, 48, 51, 66, 75, 240, 243, 450 e o 504, ok? A letra C. Esse aqui alguns confundiram. Vocês tinham que colocar os números, turminha, que são divisíveis por 2 e por 3 ao mesmo tempo. É um número que dê para dividir tanto pelo número 2 quanto pelo número 3, ok? Então, são apenas o número 12, o 48, o 66, o 240, 450 e 504. Então, na alternativa C, era só vocês olharem da alternativa A e B quais os números que batiam, que era divisível tanto por 2 quanto por 3 e preencher aqui. Não precisava nem ter feito a conta, se alguém fez, né? E por 5, ficou 75, 240, 450 e o 800. E o E, por 2, 3 e 5, são apenas 2 números.
o 240 e o 450. Então, na letra A é o número que é divisível tanto por 2, quanto por 3, quanto por 5. Então, são apenas dois números, o 240 e o 450, ok? Exercício número 6. Uma biblioteca virtual tem 50 arquivos para organizar em pastas. Complete a tabela de forma que cada pasta contenha a mesma quantidade de arquivos, sem sobrar nenhum. O exemplo mostra um dos resultados possíveis. Então, vamos lá. Nós temos aí a coluninha, número de pastas. Acompanhe aí para vocês verem. Se for uma pasta apenas, quantos arquivos ela vai ter? 50. Vamos dar continuidade. Com duas pastas, quantos arquivos ela terá? 25. Com 5 pastas, quantos arquivos ela terá? 10 arquivos. Com 10 pastas, quantos arquivos? 5. Com 25 pastas, quantos arquivos? 2. E com 50 pastas, quantos arquivos? Apenas 1, ok? O 7, faça a correspondência entre as duas colunas, ok? A letra A. Um número é divisível por 2. A resposta correta é se termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Ou seja, se ele é um número par, ele é divisível por 2, ok? A B, um número é divisível por 3, se a soma dos seus algarismos for um número divisível por 3. A letra C, um número é divisível por 6, se for divisível por 2 e também por 3. A D, um número é divisível por 5, quando termina em 0 ou 5. A letra E, um número natural é divisível por 10 quando termina em 0. E o F, um número natural é divisível por 100 se termina pelo menos com 2 zeros, ok? Então, a sequência aqui ficou letra C, F, A, E, B e D, ok? E o último exercício da página 168, pinte os divisores do número 28. Então, vocês vão pintar o número 14, o número 1, o 28, o 7, o 4 e o 2, ok? Vamos agora para a página 169, turminha. Números primos e números compostos. Então, o que é o número primo? O número primo é um número natural que é divisível por 1 e por ele mesmo. Ou seja, ele só pode ser dividido por dois números, pelo número 1 ou por ele mesmo, certo? Já o número composto, ele tem mais de dois divisores. Ele divide por 1, por ele mesmo e por outros, qualquer outros números, ok? Então, vamos lá. Observe os números a seguir. Então, nós temos aí uma sequência de números. 4, 0, 9, 5, 6. 3, 1, 7, 8 e 2. Correto? Letra A. Circule os números primos menores que 10. Então, vocês iam circular os números primos menores que 10. Ou seja, os números que podem ser divididos por 1 e por ele mesmo, mas tem que ser menor que 10. Qual que são os números, então? É um número... Circule os números primos menores que 10. Então, ficou o número 3, o número 5, o número 7 e o número 2. Depois, faça um X nos números compostos. Ficou o número 4, o 9, o 6 e o 8. Sobrou algum número sem marcação? Qual? Sim, sobrou o número 1 e o número 0. Por que sobrou? Porque o número 1 só tem um divisor. Ele é divisível somente por ele mesmo. E o número 0 não é divisor de nenhum número. Então, a resposta, porque o número 1 só tem um divisor, que é ele mesmo,
E o número 0 não é divisor de nenhum número. Portanto, eles não são nem números primos e nem números compostos, ok? 2. Na Olimpíada de Inverno de 2014, a delegação brasileira tinha um número primo de atletas. Marque com X esse número. Então, nós tínhamos aí as alternativas A, B, C, D, tá? Número 9, 13, 4 e 10. Qual que é a alternativa correta? É o número 13, a letra B. Ok? O 3. Uma pista de corrida tem 360 metros. Escreva nos quadros números primos para completar as divisões até a chegada. E observe o exemplo. Então, nós tínhamos aí, ó, 360, dividiu por 2, deu 180. Que número eu colocaria aqui para chegar no 90? 180 dividido por 2, 90. Depois aqui, para chegar no resultado 45, 90 dividido por 2, 45. Certo? 45 para chegar nesse resultado aqui de 15. 45 dividido por 3. Ok? Depois 15. Que número eu coloco aqui para chegar nesse resultado aqui? Coloca o 3. 15 dividido por 3, 5. Ok? E o último quadradinho, 5. 5 dividido por 5, 1. Então, qual que ficou a sequência? Ficou 2, 2, 3, 3 e 5. Ok? 4. Escreva 5 números compostos maiores que 10. Então, sugestões, né? Possíveis respostas. 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21 e etc. A 5. Escreva 5 números primos maiores que 10. Então, sugestões. Por exemplo, número 11, número 13, 17, 19, 23, 29, 31, etc. Essa aqui todos acertaram. O 6. Observe o exemplo e decomponha os fatores primos, ou em fatores primos, o número a seguir. Esse daqui, teve alguns que acho que não relembraram, ficaram um pouquinho confuso, com dúvida na hora de resolver. Então, esse aqui eu vou fazer junto com vocês, tá? Vamos lá. A letra A. A letra A nós tínhamos o número 100. Como que nós decompomos esse número 100? 100 dá para dividir por 2. 100 dividido por 2, turminha, dá 50. 50 também divide por 2? Sim, então nós vamos continuar dividindo por 2, sempre pelo menor número possível. 50 dividido por 2 dá 25. E agora, 25 divide por 2? Não, porque não dá uma divisão exata. Então, agora seria por 5. 25 dividido por 5 dá 5, certo? 5 de novo, 5 dividido por 5 dá 1. Então, aqui nós terminamos a letra A, tá? Eu recebi algumas atividades que já dividiu direto por 5. Eu recebi uma que dividiu por 10. Então, primeiro, turminha, sempre nós temos que começar com o menor número aqui, para começar a decomposição, ok? A letra B, nós temos o número 90. 90 divide por 2? Sim, ele dá 45. 45 divide exato por 2? Não, né? Então, agora nós vamos continuar. Divide por 3? Sim, por 3 daria 15. Teve gente que já dividiu direto por 5. Então, lembrando, sempre dividindo primeiro pelo menor número, ok? 15 divide por 3 também? Sim, dá 5. Agora, 5 não divide por 3. Então, agora nós já vamos para o próximo número, que é o 5. 5 dividido por 5 dá 1. Ok? E o último, a letra C, 150, certo? 150, turminha, divide por 2? Sim, vai dar 75. 75 eu divido por 2? Não, né? E por 3? Por 3 dá. Vai dar 25. 25 eu divido por 3? Não. Então, o próximo número
Por 4 também não divide, então é o 5. 25 dividido por 5 dá 5. 5 dividido por 5 dá 1. Então, essa é a resposta correta, a forma correta de armar essa decomposição dos números. Então, quem fez direto, então apaga, faça a correção, bonitinho, ok? Então, vamos lá. 7. Marque as afirmações verdadeiras com um X. Então, as verdadeiras ficaram a letra B, a C, a E e a F, ok? Então, as verdadeiras são a B, C, a E e a F. E o 8, escreva um único número primo que é par. É o número 2, turminha. O único número primo que é par é o número 2, ok? Turminha, então façam aí certinho a correção, bom? Mandem aí pra Pro, certinho. Quem precisou corrigir, manda pra mim depois a correção certinho, bom? Homework, turminha, nós vamos fazer a página 171 até a 174, ok? Então, vamos lá. 171 é esta página aqui do Vamos Trabalhar, tá? Máximo divisor comum, ok? Máximo divisor comum é o maior divisor comum entre dois ou mais números. Para encontrar o máximo divisor comum, podemos utilizar a decomposição em fatores primos, conforme o exemplo, ok? Então, aí vocês vão fazer aí as atividades, essa página aqui inteirinha é sobre esse conteúdo aqui, tá? Depois, a próxima página, 173, é o mínimo múltiplo comum, ok? É o menor dos múltiplos comuns a dois ou mais números diferente de 0, ok? Então, só fazer aí as atividades. Se tiver alguma dúvida, chama a Pro lá no particular, tá? Aí a Pro vai estar explicando certinho aí pra vocês. Deixa só eu ver na apostila que página que está esse conteúdo, ó. Esse conteúdo está a partir da página 109, depois na 112 também tem, e na 115. Então, se ficar com alguma dúvida, a partir da página 109 até a 115, tem o conteúdo, dá uma voltada ali, tá? Como nós combinamos essa semana, é mais uma revisão, né? Uma fixação de conteúdos para a gente encerrar mesmo esse bimestre. Qualquer dúvida é só chamar a Pro no particular, então. Combinado, turminha? Nos vemos, então, na nossa próxima aula. Um beijão bem grande para vocês. Fiquem com Deus.